Boa tarde. Meu nome é Érica, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto Três Rios, Departamento de Ciências do Meio Ambiente. E eu ministro aula no curso de Gestão Ambiental da universidade. Então, nós vamos dar sequência aqui nas atividades do nosso evento ITR Sem Cercas, né, que visa apresentar um pouco para vocês sobre que atividades a gente desenvolve aqui no nosso instituto, um pouco das linhas de pesquisa, né, para que vocês conheçam um pouco a universidade e os trabalhos que a gente desenvolve. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre florestas urbanas, né? O que tem a ver com você? Como você pode ajudar a manter essas áreas verdes da sua cidade? O que você pode fazer para ter esse verde, né, essas áreas verdes próximas a você, melhorar a sua qualidade de vida, né? O que são? Mas vamos começar, né, entendendo o que são as florestas urbanas. Floresta urbana, assim, conceitualmente, vai ser aquele conjunto de vegetação que está presente nas áreas urbanas, seja em áreas menores, em cidades menores, quanto nas grandes metrópoles. Então, envolve desde os grandes fragmentos florestais até, né, as árvores que estão na arborização urbana, em praças, árvores isoladas, toda a vegetação arbórea, o componente arbóreo que estiver, né, nas cidades e nessa região urbana é considerado como floresta urbana. Mas esse conceito ele tem um pouco de divergência entre alguns autores. Então, alguns autores eles não consideram a arborização urbana como floresta, né? Porque eles consideram que as florestas elas precisam ter aquelas interrelações ecológicas para serem consideradas uma floresta. Então, alguns autores eles dizem que sem esse estabelecimento dessas interrelações, né, você não pode considerar aquilo como uma floresta. Então, eles separam floresta urbana de arborização ou arboricultura, tá? Aqui a gente vai tratar tudo como floresta urbana, né, para facilitar o nosso entendimento aqui, tá? Então, as árvores, né, isoladas, as árvores da arborização urbana, elas são, na verdade, mantidas, cultivadas. Elas são cultivadas, são podadas, tem toda a manutenção dessas espécies para elas ficarem plenas. Então, na verdade, a arborização ela é uma coisa mais paisagística, né? Enquanto as florestas elas são mais naturais e desenvolvem essas interrelações com outros organismos, né, presentes nessas áreas. Como alguns exemplos, né, de florestas urbanas, a gente tem a Floresta da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca foi uma das primeiras florestas a serem reflorestadas, né? Houve um grande desmatamento dos maciços, né, no Rio de Janeiro para o plantio de café, de cana-de-açúcar, né? E a cidade começou a ficar sem água. E aí, com isso, em 1861, se deu início ao plantio de cerca de 100 mil árvores no maciço da Tijuca, o que hoje é o Parque Nacional da Tijuca. Então, a Floresta da Tijuca é uma das grandes florestas urbanas do mundo, né? A gente tem uma infinidade de espécies animais, vegetais, de fungos e uma biodiversidade fantástica dentro dessa floresta, né? Além do que ela serve para lazer da população, ela tem diversas cachoeiras, ela abriga, né, o Corcovado, que é um ponto turístico um dos mais visitados do estado do Rio, né? Então, ela é bastante conhecida e é um exemplo
um bom exemplo de como a gente pode recuperar uma floresta num ambiente urbano. Um outro exemplo é o Parque Ibirapuera, né? A gente tem uma grande área verde no meio de uma das maiores metrópoles do mundo e que serve, né, para as pessoas fazerem caminhada, se divertirem, respirarem um pouco de ar fresco, com um microclima legal, tem atividades culturais, né? Então, além do componente biológico, a gente tem essa questão do bem-estar, né? O bem-estar humano, o bem-estar da sociedade que frequenta essas áreas verdes, né? Aqui um outro exemplo, né, de uma praça em menor escala. Essa aqui é a Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, né, que ela tem árvores muito altas, grandes, apesar de serem, né, eucaliptos, são eucaliptos centenários, né, que já abrigam uma diversidade de bromélias, de plantas, né, e também pode ser considerado como uma área verde dentro da cidade, uma floresta urbana. Bom, e quais são as cidades mais verdes do nosso país, né? Belo Horizonte está empatada em primeiro lugar aí com Porto Alegre, né? Minas Gerais e Rio Grande do Sul, então aí na cabeceira da lista das 10 maiores, que tem o maior percentual de árvores na calçada. Então aqui eles consideram as árvores na calçada, não estão, né, considerando as florestas, unidades de conservação e parques, né, que porventura ocorram. Então, depois a gente tem Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Brasília e, por último, Manaus, né, com 23%. Então, esses aqui são dados do IBGE só para mostrar, né, o quanto as nossas cidades são arborizadas, né? Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês da cidade onde a nossa universidade está instalada, né? É o município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem a gente vê no entorno da cidade pouquíssimos fragmentos florestais, né, naturais. E quando a gente vai para o meio urbano, né, a gente tem alguma vegetação esparsa ocorrendo aqui dentro das cidades, né? E nós fizemos, eu em conjunto com outros professores aqui do Instituto, fizemos um trabalho de levantamento de espécies arbóreas, né, aqui no centro da cidade. Então a gente tem alguns resultados disso, né? Isso daqui foi um trabalho de uma aluna minha de monografia, né? Ela identificou as 5 principais praças do centro de Três Rios e fez o inventário, o censo florestal, na verdade, dessas praças. Encontrou 310 indivíduos de 44 espécies arbóreas, né, pertencentes a 25 famílias botânicas. Sendo que todas elas, né, o foco do trabalho dela era não só levantar essas espécies, como ver o potencial e o uso econômico dessas espécies. Então ela encontrou que 100% das espécies, dessas 44 espécies arbóreas, tinham algum tipo de uso, seja medicinal, seja, né, alimento para fauna, né, alimentos convencionais, como, né, manga, outras frutas que né, foram encontradas, como uso condimentar e ornamental, né? Então, 100% das espécies tinham algum tipo de uso. E a gente, na verdade, a gente acaba desconhecendo esses usos das árvores e deixando de valorizá-las ainda mais por esses serviços ambientais que elas prestam para a gente, né? Um outro trabalho que foi feito, a gente estudou toda a Avenida Beira Rio, aqui, que é uma das principais avenidas aqui do centro da cidade, né? E a gente contabilizou 357 árvores de 23 espécies, sendo que a maioria delas foram espécies exóticas à Mata Atlântica, né? A gente tem muita palmeira no canteiro central aqui da avenida, né? A gente tem muito oiti plantado, cássia do Sião,
açucena, coco, ipê bálsamo, que é o ipê exótico, né? E das nativas, a mais plantada foi a paquira aquática, que é essa árvore que está aqui no centro, o ipê amarelo e a sibipiruna, né? Foram as 3 espécies que a gente mais encontrou nessa beira-rio. E dessas espécies, a gente avaliou também se ela estava causando algum dano à calçada, né? À infraestrutura urbana. E 22% delas apresentaram danos a essa infraestrutura urbana. Um outro trabalho desenvolvido por uma aluna de graduação, junto com o professor Fábio Almeida, foi o de Faria et al. Eles avaliaram a arborização dos bairros do centro e Vila Isabel, encontraram 25 espécies no centro e 7 espécies na Vila Isabel. Eles também avaliaram a questão do conflito, né, com as infraestruturas urbanas. Então, 69% delas apresentavam conflitos com a fiação, né, de luz, e 62% delas causando danos às calçadas. Isso mostra o quê? Que as cidades, elas não se planejam para essas áreas verdes, elas não se planejam para ter árvores, né? Na verdade, elas vão crescendo, os plantios vão ocorrendo, às vezes sem considerar a espécie correta para aquele local, então plantando espécies de grande porte, com um espaço que é insuficiente para o crescimento delas, né? E acaba gerando esse tipo de conflitos. E gera um gasto público para consertar esses estragos, para fazer essas podas, um risco, né, quando essas copas atingem a fiação, né? Então, o uso de espécies inadequadas acaba causando, né, esses problemas de poda mal feita, você acaba mutilando aquela árvore, enfraquecendo aquela árvore, né? Uma poda mal feita pode gerar uma entrada para um patógeno, danificar aquela árvore, e depois ela, com uma eventual, né, tempestade, um vento mais forte, ela pode cair, pode ter queda de galhos, prejudicando, né, as infraestruturas dessa área urbana, ou até causando um dano maior, né, se uma pessoa estiver passando, enfim. E a culpa não é da árvore, né? A culpa é de quem não fez um planejamento adequado para o plantio daquela espécie naquele local, né? Então, a gente tem muito, né, espécies inadequadas, atingindo fiação aérea, copa mutilada por podas, tronco com cupim, raiz sufocada pelo cimento, né? Você não faz uma cova, um espaço grande o suficiente para colocar aquela árvore, para plantar aquela árvore. Então, isso acaba danificando esse indivíduo e pode trazer um prejuízo maior mais para frente. É muito importante que as prefeituras façam uma capacitação, né, dos funcionários das secretarias municipais de meio ambiente, os funcionários que são responsáveis por essa poda. Então, aqui a gente tem imagens de um curso que foi feito aqui para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Rios, né, onde um professor aqui da nossa universidade também, o professor Fábio, estava ministrando aqui, mostrando para os técnicos da prefeitura como se faz uma poda correta, né? E algumas prefeituras têm guias de arborização urbana, então dizendo quais são as melhores espécies, quais são as melhores formas de se fazer a manutenção dessas espécies, né? Isso tudo é importante para evitar uma série de problemas como os que a gente conversou agora. E por que a gente deve plantar árvore nas cidades, né? Por que ter área verde? Por que não ter só concreto, né? Porque um dos principais motivos é a questão climática, né? Todos sabem que a gente está tendo uma modificação no clima, a gente está tendo chuvas mais intensas, né? Mais fortes, a temperatura está subindo. Aqui a gente tem uma matéria falando, né, que o solo do Rio de Janeiro ficou 15 graus mais quente desde 1980, que é uma elevação considerável, né? Municípios como Magé, Guapimirim, Queimados, Japeri, Seropédica, Itaguaí, que é a Baixada Fluminense,
registrando temperaturas entre 50 e 60 graus Celsius. Isso é muito alto. É um total desconforto para o ser humano conviver com temperaturas tão altas. O Rio de Janeiro registrou a terceira maior temperatura em 100 anos, segundo o Climatempo. Então, a temperatura está subindo. E a sensação térmica também. Aqui é um site que você consegue ver a sensação térmica para os municípios. Em Três Rios, 5 graus acima da temperatura daquele dia. Então, isso tudo acaba gerando diminuindo a qualidade de vida de quem está morando nessas cidades. E por que a sensação térmica é maior nessas cidades? Aqui a gente tem um gráfico ilustrando isso, a questão do calor sendo bem maior nas áreas onde a gente tem mais concreto e nas áreas que a gente tem uma arborização um pouco maior, a temperatura bem menor em comparação com os centros urbanos concretados, sem árvores, sem áreas verdes. A gente vê uma diferença considerável aqui em termos de temperatura, entre os bairros residenciais, parques, zona rural e o centro urbano da cidade. E por que isso ocorre? Isso é o que a gente chama das ilhas de calor. Então, o Sol ele vai incidir nessas superfícies, nesse concreto, ao longo do dia. Esse concreto vai absorver essa radiação e vai irradiar de volta um pouco dessa energia para a atmosfera. Só que grande parte dessa energia ela vai ser absorvida por esse cimento, por esse concreto. E aí, quando o sol se põe e a noite chega, esse concreto continua irradiando esse calor. Então, a gente, às vezes, tá lá 9, 10 horas da noite com calor insuportável nas cidades mais quentes. Por quê? Por conta dessa irradiação do calor do concreto. Então, quando a gente tem uma área vegetada, a gente pode ter uma redução de até 12 graus, quando comparado a áreas de cimentadas e concretadas. Então, é uma diferença muito grande. Então, por isso que as cidades geram essa ilha de calor, nas cidades. E aqui a gente tem um mapa mostrando um pouco dessas ilhas de calor. Aqui seria a área de recenseamento do IBGE, e a gente vê que o vermelhinho são temperaturas mais quentes e o azulzinho temperaturas mais amenas. Então a gente vê que o centro urbano, aqui em cidade de Paranavaí, no Paraná, mostrando essa diferença de temperatura nas cidades. Então, quanto mais concreto, mais calor a gente vai ter. Então, certamente, quem está morando aqui nesses edifícios, nesses prédios onde tem menos vegetação urbana, está sentindo mais calor de quem está aqui próximo a esse conjunto de espécies arbóreas aqui da floresta urbana. Bom, mas como que as florestas podem modificar alguma coisa, reverter esse quadro? As árvores, elas são responsáveis por absorver, elas absorvem a luz do sol para fazer a fotossíntese, para gerar seu próprio alimento. Eles são organismos que vivem de luz, água e nutrientes. Então, elas absorvem essa água pela raiz e elas bombeiam essa água para a atmosfera, na forma de vapor d'água e compostos voláteis, que vão formar as nuvens. As árvores também vão fornecer sombra. Então, se você tem um ambiente mais sombreado, você tem uma redução da temperatura. Então, você tem mais umidade disponível naquele ambiente. Isso tudo vai ajudar a gente a criar um microclima mais adequado nas cidades. Então, as árvores, elas são muito importantes dentro do ciclo hidrológico, porque além delas fazerem esse papel aqui de transpirar essa água do subsolo para a atmosfera, ajudando a formação das nuvens, ela também vai ajudar no processo de infiltração dessa água para o aquífero subterrâneo.
né? Então, na forma de escoamento subsuperficial e escoamento de base, quando essa água consegue infiltrar, ela vai abastecer, né, as nascentes, rios, córregos, lagos, né, formando, né, o fluxo, a vazão dos rios, principalmente quando a gente não tem chuva. Vocês já pararam para pensar nisso? De onde vem a água do rio quando não está chovendo? Né? Vem desse fluxo subterrâneo da água. Em grande parte, esse fluxo ele é favorecido pela presença dessa vegetação. Então, as árvores são essenciais para a manutenção tanto dos rios quanto das chuvas. Uma árvore ela pode transpirar 200 quilos por dia. Isso foi um estudo feito na Amazônia. O Nobre chegou a valores de até 1.000 litros de água por dia transpirados por uma única árvore. Então, ela tem um papel essencial para a formação de nuvens, formação de chuva, para a manutenção do clima no nosso planeta, né? A Amazônia, ela transpira 20 bilhões de toneladas de água por dia, né? Formando o que a gente chama de rios voadores. Então, essa umidade ela vem, né, circulando por via atmosférica para o sudeste e precipita aqui na nossa região. Então, muito da chuva que cai aqui também é proveniente lá da Amazônia. Então, se a gente desmata, se a gente remove essas árvores desses ambientes, a gente está criando, né, uma redução das chuvas e piorando as condições climáticas, né, das nossas cidades. E com relação ao sequestro de carbono, né, uma árvore em 20 anos pode sequestrar até 123 quilos de gás carbônico, né, da atmosfera. Então, né, no processo de respiração da planta, ela absorve CO2, né, fixa esse carbono nas suas estruturas da planta e libera o oxigênio. Então, árvores plantadas também podem chegar a retirar da atmosfera até 10,2 quilos de gás carbônico ano. Então, isso também é um outro serviço ambiental muito importante que as florestas, sejam elas urbanas ou não, vão prestar para a sociedade. Então, a função das árvores nas áreas urbanas, ela tem a função de controlar a temperatura e a umidade do ar, né? Intercepta as águas da chuva, sequestra carbono, ela propicia sombra, aumenta a permeabilidade do solo, diminui a poluição porque ela retém partículas de poluição, né, que estão suspensas na atmosfera, barreiras contra vento, ruído e luz, formam verdadeiros corredores ecológicos para os animais, para os organismos que precisam, né, circular, e causam bem-estar psicológico também para a população. Então, ela é extremamente importante nos ambientes urbanos, né? Aqui mais alguns benefícios, né? Além de produção de frutas, né, melhoria da qualidade do ar, reduz a poluição sonora, serve de abrigo e alimentos para a fauna urbana, embelezam as ruas, né, diminuem enxurradas e enchentes e preservam a biodiversidade do meio urbano. Então, a gente tem inúmeras vantagens de se plantar árvore nas cidades. Eu acho que os benefícios vão muito além dos prejuízos que ela pode gerar. E com relação a esse efeito hidrológico, né, quando a gente tem vegetação, a gente tem um aumento desse escoamento subsuperficial e subterrâneo, que é o nosso escoamento de base, e uma redução do escoamento superficial. O escoamento superficial é aquele que vai escorrer pela superfície e vai chegar rapidamente na calha do rio. Então, esse é o principal tipo de escoamento que vai gerar os processos de enchentes nas cidades. Então, a vegetação ela vai ajudar a minimizar as enchentes, né? Então, ela ajuda a reduzir a curva, né, do hidrograma, né? O hidrograma é quanto de vazão passa por um rio, um determinado rio, por determinada área. Então, essa vazão ela vai ser reduzida quando a gente tem um ambiente com florestas.
Tá? Aqui é uma comparação de uma área com ocupação urbana, então a gente tem mais escoamento superficial. Quando chove, essa água chega com uma velocidade maior aqui na calha do rio e gera um hidrograma com um pico maior de cheia, ou seja, o rio vai encher num tempo muito menor, né? Quando a gente tem uma área urbana muito grande. Enquanto a gente tem uma área florestal, né, a floresta vai interceptar essa água, vai escorrer essa água pelos troncos, vai infiltrar no solo e até ela chegar no rio, ela vai ter um tempo maior para isso, reduzindo esse pico de cheia aqui do nosso hidrograma. Então, se a gente fosse comparar, né, a retenção de água num ambiente com floresta e sem floresta, a gente vai ver que um ambiente impermeabilizado pelo concreto, ele vai ter um escoamento superficial muito maior e vai ser muito mais suscetível a enchentes, né, do que um ambiente com árvores, né, e com áreas verdes. Não só árvores, mas canteiros, vegetação, né, com vegetação que permita a infiltração dessa água no solo. Então, se a gente tem, né, desmatamento e corte irregular de árvores na cidade e no seu entorno, isso acaba prejudicando, né, essa infiltração da água, aumentando esse escoamento superficial e gerando, né, enchentes. Né? A gente tem visto, é só começar as chuvas, a gente vê em vários municípios brasileiros, né, a ocorrência de enchentes, às vezes, né, muito sérias, como essa da foto aqui, que chegou a, né, ocupar boa parte da casa, ou seja, a pessoa perde tudo, né? E muitas vezes isso ocorre também não só por esse efeito do desmatamento, como pelo efeito da ocupação das áreas de alagamento natural desse rio. Então o rio, ele tem uma várzea onde ele de tempos em tempos a água inunda. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, aterra essa área, ocupa essa área, essas margens de rios, e aí quando vem uma chuva muito forte, a água volta a ocupar aquela área de inundação que era natural do rio. Então isso tudo acaba agravando os problemas de enchente nas cidades. Então a gente tem que passar a valorizar mais, né, as nossas espécies arbóreas, né? Isso aqui foi um estudo feito na Califórnia, onde eles viram que árvore, assim, é vantajoso economicamente ter árvores, principalmente nos centros urbanos. Eles encontraram valores de 838 milhões de dólares, né, para valorização imobiliária em espaços verdes, né, onde você tem espaços verdes no entorno. Quando você tem uma árvore, né, um cordão de vegetação no entorno de um prédio, por exemplo, você reduz o calor, então é menos gasto com ar-condicionado, é menos ventilador ligado, né, você reduz o gasto energético desses ambientes, né, e eles obtiveram uma economia de 101 milhões de dólares. Prevenção de enchentes, 41 milhões e meio de dólares. Remoção de poluentes, 18 milhões de dólares, e captura e armazenamento de carbono, 10,3 milhões de dólares. Então, a árvore pode ser vantagem sim, né, se a gente passar a valorizar mais as nossas florestas urbanas. E que soluções a gente pode, né, encontrar para reduzir essas ilhas de calor, para aumentar a infiltração, né, da água nos ambientes urbanos, e para reduzir esses problemas com enchentes. Então, a solução pode vir a partir de telhados verdes, plantios de mais árvores, colocar pisos que não absorvam tanto calor, né, criar sombras, ambientes mais sombreados, e tirar o cimento, substituir o cimento por áreas verdes. A gente precisa inserir o componente verde dentro das cidades, né? Senão a gente não vai ter uma modificação desse estado atual das ilhas de calor. Então a gente precisa criar nas cidades espaços verdes adequados, né? A gente precisa
fazer com que as árvores tenham espaço para crescer, de calçadas largas, planejar ruas largas, né, praças, ambientes em que essas árvores possam se desenvolver plenamente sem ter que estar fazendo corte, sem atingir fiação, né? Então se a gente fizer um planejamento, tiver um plano diretor de crescimento das cidades, a gente consegue manejar isso de uma forma melhor, né? E ter esses espaços verdes em consonância com as infraestruturas da cidade. Então, uma opção também seria a construção de canteiros infiltrantes nas estradas, nas áreas particulares, nas áreas públicas, né? Você ter áreas onde essa água possa infiltrar com árvores, com plantas herbáceas, com plantas aquáticas, ou seja, ambientes que essa água possa infiltrar no solo e não escoar superficialmente, né? Então aqui é um exemplo de um jardim de chuva na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Então você pode conversar com as pessoas do seu prédio, ver se não é interessante, né, na frente da sua casa você construir um jardim de chuva. Isso tudo vocês vão estar ajudando, né, a melhorar essa questão das enchentes, né, da infiltração da água, do abastecimento dos rios. Telhados verdes e jardins suspensos. Então, em muitos casos, se a gente tivesse nos terraços dos prédios, jardins, né, nas suas sacadas, plantas, espécies arbustivas ou até arbóreas, né, a gente conseguiria minimizar muito esses efeitos também, tanto do calor, né, quanto do excesso de água que escoa pelo concreto quando a gente tem uma chuva forte. Então, o nosso papel é plantar árvores. Vamos plantar muito, porque o tanto que a gente já desmatou, se a gente fizer um esforço assim tremendo de reflorestar, a gente ainda não vai conseguir equalizar, né, com a quantidade que a gente já desmatou no nosso país e no mundo. Então a gente precisa sim plantar muito, plantar árvores, é o que a gente precisa fazer. Então plante uma árvore, 2, 10 mil, né? Mas façam a sua parte, né? Façam do seu ambiente ambientes melhores, mais verdes. Porque aí a gente vai ter, né, ambientes mais favoráveis, redução de estresse, a gente vai reduzir problemas de doenças cardíacas, respiratórias, né? Você vai ter uma melhor saúde. Às vezes, se você tem um ambiente sombreado, uma ciclovia cheia de árvores, você vai ser estimulado a fazer exercício, a pegar a sua bicicleta e dar uma pedalada, né? Quando a gente está naquele calor de 40 graus, quem que vai se animar, né, em dar uma pedalada? Agora, se a gente já tem uma sombra, um ambiente mais ameno, a gente consegue realizar mais atividades, fazer mais atividades físicas, né? Então, acho que isso é muito importante, né, da gente ter esses espaços verdes próximos da gente. Bom, uma questão também muito importante das florestas urbanas é a manutenção da biodiversidade, né? Então, os animais, eles antes viviam nas florestas, né, que ocupavam aquelas áreas onde as cidades cresceram. E aí a gente vem, desmata tudo, a terra, constrói casas, constrói prédios e eles ficam ilhados, né? Então, esses fragmentos urbanos, essas árvores urbanas, elas podem ajudar essa fauna urbana, seja fauna, a própria flora, né, espécies vegetais, de manterem o fluxo genético, de se manterem dentro desses centros urbanos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de faunas urbanas, esquilo, né, o porco-espinho, beija-flor, currira, a jiboia, a borboleta, as capivaras que estão invadindo muitas cidades, né? Você tem
muita capivara na beira do rio e as próprias abelhas, né, que são fundamentais para garantir a nossa alimentação, polinização das espécies, né? Aqui a gente tem um estudo feito na cidade de Curitiba, né, sobre a fauna urbana. Então eles encontraram 307 espécies de aves, né, 40 espécies de mamíferos, 2 espécies de lagartos, 10 de abelhas nativas, 37 de peixes, 10 de anfíbios e 30 serpentes, né? Então isso só na cidade de Curitiba, mostrando que as cidades elas têm um grande potencial para abrigar essa fauna urbana e toda essa biodiversidade. Porque quando a gente fala em biodiversidade, a gente não está falando só de fauna, a gente fala dos fungos, das bactérias, dos insetos, né, de tudo que a natureza depende para manter aquelas inter-relações ecológicas, né, inter e intraespecíficas, né, dentro de uma floresta. Então, as florestas urbanas, elas são importantes para gerar esses corredores ecológicos, né? Os corredores ecológicos são áreas verdes que interconectam fragmentos florestais. Então, aqui eu peguei um exemplo da imagem da cidade de Petrópolis. A gente vê que ela ainda tem remanescentes florestais dentro do centro urbano. Então, se a gente tem uma rua, uma avenida que transpassa pela cidade toda, se ela for arborizada, a gente vai facilitar o fluxo genético dessas espécies, né, desses organismos vivos aqui entre esses fragmentos florestais, porque a gente sabe que sem troca genética a espécie ela não consegue prosperar, né? Quanto mais diversificado for, né, a genética desses organismos, mais tempo essas populações vão durar, né? Então, a arborização urbana, ela pode servir como esse corredor ecológico, né? Olha essa rua, olha quantas árvores, né? Então, os pássaros, macacos, ouriços, várias espécies podem percorrer esse ambiente sem ser atropelado, sem ser importunado, sem sofrer predação por outros animais, até pelo ser humano, né? E quando a gente tem uma rua muito bem arborizada como essa, por um bom tempo, essas árvores já são árvores, né, de idade considerável, a gente começa a ter essas inter-relações ocorrendo aqui nos seus troncos. A gente vê que ele está, né, forrado por epífitas, né? Então a gente já começa a ter outras relações ecológicas agregadas àquela arborização urbana. Então, a gente começa a ter aquela dúvida, né, sobre floresta urbana e arborização. Então, às vezes, a arborização, dependendo da qualidade dela, a gente já consegue aumentar essas inter-relações ecológicas, né? Então, a arborização das ruas, ela pode servir, né, de maneira a formar esses corredores ecológicos. Bom, e aí a gente tem que planejar o crescimento das cidades com a presença dessas áreas, né? Da gente ter praças, a gente ter parques fluviais, né? Os parques fluviais são excelentes opções para as cidades que estão margeando os rios, né? Porque a gente cria espaços para a sociedade poder contemplar a natureza, para poder esparecer da correria do dia a dia. A gente cria ambientes para práticas de esporte, né, para garantir essa diversidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de parques fluviais, né? Os parques fluviais, eles são áreas verdes, com ambientes para prática de esporte, contemplação, e ao mesmo tempo eles acabam amortecendo enchentes. Então, um parque fluvial, né, como o nome já diz, ele percorre, né, ele margeia rios nessas metrópoles ou nas cidades menores. E aí você cria áreas verdes que possam minimizar esses efeitos das enchentes e áreas que as pessoas possam transitar, né? Então, os parques fluviais, eles são excelentes alternativas para se implantar essas áreas verdes dentro das cidades, né? Aqui a gente tem um exemplo lá da Colômbia, e esse daqui é no Nordeste do Brasil, é um projeto, né, se eu não me engano, é de Juazeiro.
E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como seriam as cidades, né, aqui acho que é da cidade do Rio de Janeiro, em áreas que a gente poderia retomar, porque o que a gente vê nas cidades? Os rios sendo enterrados, né? A gente constrói uma pista, constrói uma galeria e a gente perde o contato direto da sociedade com os rios, né? E ninguém vive sem água. Então a gente vai se distanciando cada vez mais dessa causa ambiental de proteger os nossos recursos hídricos, proteger nossas matas ciliares, nossas florestas. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de como, né, esses ambientes onde o rio está enterrado, né, como que esses locais ficariam com a implantação de parques fluviais. Então, nesses parques a gente tem as áreas verdes, áreas para as pessoas caminharem, áreas para as pessoas, né, fazerem suas atividades físicas e tornando esses ambientes muito mais agradáveis, aprazíveis, né? Você cria uma dinâmica, né? uma relação com o rio muito mais né, eficaz para que a gente possa valorizar e proteger esses ambientes, né? Então, isso é uma tendência que já vem sendo adotada em vários países, né? Alguns países já têm feito essa renaturalização dos rios, né? Criando ambientes mais sustentáveis dentro das cidades. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quer para o nosso futuro? A gente quer tapar o sol com a peneira? A gente quer simplesmente pintar de verde e deixar o concreto tomar conta para viver num calor de 50, 60 graus no futuro? Ou a gente quer uma cidade onde a gente possa conviver harmonicamente, né, com a vegetação urbana, com as florestas, com as árvores e com todos os organismos que vêm com ela, né? A gente quer um ambiente mais ameno ou a gente quer um clima cada vez mais quente, né? Então, a gente precisa tomar atitude, né? A gente precisa ser mais participativo nos conselhos de meio ambiente. Procure o conselho de meio ambiente da sua cidade, do seu município, né? Conheça o comitê de bacias da sua região, participe das reuniões, elas são públicas, são abertas a todos, né? A sociedade civil tem cadeiras, tem representações nesses conselhos, então façam parte para ver o que está acontecendo na cidade de vocês, né? Plante mais árvores nativas, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né, de sempre que possível utilizar a vegetação nativa, a vegetação que já é adaptada àquela região, que vai trazer um benefício em termos de troca genética com as espécies do entorno, né, que vão realmente conseguir crescer bem naquele ambiente. Então, plante mais árvores, né? Denuncie cortes ilegais, fiquem atentos, fiscalize sua cidade, vá na Secretaria de Meio Ambiente, vá ao Ministério Público, né? Denuncie cortes ilegais, faça barulho quando tiver algum empreendimento querendo, né, desmatar uma área de forma desnecessária. Então, a gente precisa ser mais participativo, né? A manutenção dessas áreas verdes depende de cada um de nós, né? Se a gente não fizer a nossa parte, os interesses econômicos vão prevalecer sobre essas áreas verdes. Então, caminhe numa floresta, observe essa floresta, observe os seus sons, absorva a tranquilidade, né? Seja parte, né, desses ambientes verdes dentro do meio urbano. Proteja o meio ambiente, cuide do seu lixo, né? Não descarte seus resíduos de forma inadequada. Converse com seus vizinhos, com seus parentes, com seus familiares, né? Leve a boa ideia adiante, né? Ensine as suas crianças a amar a natureza. Eu acho que se a gente começar dos pequenos a fazer com que eles amem o verde, amem essas árvores, a gente vai ter um futuro muito melhor para nós e para o nosso planeta, né? A gente precisa agir já, porque o tempo não espera. Então, se a gente não começar a cuidar dessas áreas verdes
e dessas florestas, já a gente vai ter uma redução drástica desses ambientes e da nossa qualidade de vida, né? A gente vai ter cada vez mais enchente, um clima cada vez mais quente, e talvez a gente não consiga, né, viver bem nessas condições. Então, nós precisamos da natureza, ela não precisa de nós. Então, a gente tem que tomar conta, a gente tem que ser parte da natureza e a gente precisa vivenciar essas florestas para que a gente possa cuidar e preservar essas áreas verdes dentro do meio urbano, porque elas são essenciais para garantir a nossa qualidade de vida. Bom, então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Aqui eu deixo meu contato, meu e-mail para contatos, se quiserem, né, fazer qualquer contato posterior, né? E a gente vai abrir agora para perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, queira bater um papo sobre o assunto, né? A gente vai abrir agora então para que vocês possam participar aqui comigo.